Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim, viu? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Satisfação estar de volta com você. Uma segunda-feira, não é? Hoje, segunda, 25 de agosto de 2024. É isso mesmo, né, Lorenberg? Hoje é 25. Tem dia que eu venho aqui... 25. Aí eu olho aqui, aí não, é porque às vezes... Né, mas aqui tá certinho. Hoje, satisfação estar de volta com você, sabia? E saudade também, porque a gente gosta do que faz. E é de segunda a sexta, opinião aqui ao vivo com você e para você, tentando levar mais... agregar mais informações, né? Agregar no seu dia mais informações. E com isso a gente tem uma opinião aqui. Hoje, a propósito, está a postos com a gente aqui, mais uma vez, para nossa alegria e honra, nosso caríssimo promotor de justiça, Dr. Milton, está mais uma vez conosco, Milton Matos, que é titular da 7ª Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá. Trocando miúdos, é a da defesa da saúde, né? E tem muito assunto, tem novidade. E, enfim, fique bem atento aí, e vamos falar, obviamente, do Hospital Santa Casa. Esse rapaz aqui, Lorenberg, você, grande parte da nossa audiência, nós temos dia sim, dia também, aqui aberto espaço em defesa da unidade de saúde Santa Casa, que ela se mantenha aberta, tamanha a sua utilidade, dada a sua importância, não é? Especialmente na questão da pediatria. Enfim, é isso e muito mais acontecendo hoje nessa entrevista, que tenho certeza muito importante com o Dr. Milton. Combinado? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é uma grande verdade, você é a razão maior pela qual estamos aqui, ó. Quer ver? 2020, então, daqui a pouco a gente completa o 6º ano, está pertinho já. E é uma satisfação imensurável estar aqui, não é? Nesse elo de amizade, companheirismo, cumplicidade e tudo mais. Pela informação, pela boa informação. Dr. Milton Matos, muito boa noite, bom tê-lo aqui, obrigado por esse esforço. Eu falo esforço porque eu sei que a vida de um promotor não é fácil, ainda mais nessa área na qual o senhor lida, que é a saúde, promoção da saúde, defesa da saúde, que é borbulha o tempo todo, não é? E vou partir desse assunto que eu já dei uma mencionada aqui, que é a Santa Casa, rapaz. Nós estamos, o que eu falei que é verdade, a gente sempre, todo dia a gente bate nessa tecla aqui, tem quem sabe, para sensibilizar quem? O governador, talvez o maior deliberador nisso tudo aí, o parlamento, enfim, todo mundo, para que se mantenha, não é? Aí já tem um posicionamento pré-definido do governador, que com agora a chegada, a inauguração em breve aí do Hospital Central, essa unidade mais recente que vai ser inaugurada agora, que isso talvez não seria tão necessário esse hospital, o Santa Casa. Nós discordamos disso, mas nós não temos a caneta. O Ministério Público, por sua vez, tem a forma de discutir, de ampliar a discussão, de levar informações mais concretas. Como é que a defesa da saúde, da sua promotoria, está acompanhando isso? O que o senhor pode dizer ao nosso telespectador? Boa noite, bom tê-lo de volta aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nesse programa que eu gosto bastante, me sinto muito à vontade aqui, né? Porque eu acho que é um programa muito importante, traz uma entrevista um pouco mais longa, a gente consegue conversar com mais detalhes e trazer essa informação qualificada para o cidadão cuiabano, mato-grossense. Então, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Bom, em relação ao Hospital Santa Casa, é um hospital que, desde que houve essa notícia de
de uma eventual encerramento das atividades, né? Possível fim da requisição administrativa, não encerramento das atividades, mas fim da requisição administrativa do Estado. Com a abertura do Hospital Central, nós passamos a acompanhar toda essa movimentação. E fizemos isso com muito cuidado, sempre com muito diálogo, tanto com a própria governo também, com a Assembleia Legislativa, com o próprio, enfim, todos os entidades. Eu recebi muitas pessoas na minha promotoria preocupadas com a situação da Santa Casa, usuários, profissionais da saúde. Participei de audiências públicas na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa. Enfim, nós tivemos todo o cuidado de inteirar sobre o assunto. Bom, o que nós pudemos constatar? Eu já fiz um documento formal há um tempo atrás, já pedindo que o Estado informasse, se eventualmente houvesse o fechamento da Santa Casa, para onde iriam ser migrados esses serviços. O que nós observamos? Bom, o Hospital Central, que aqui é bom a gente dizer e tem que deixar registrado, realmente eu estive recentemente lá, é um hospital belíssimo, vai ser um hospital de primeiríssimo mundo, mas ele é um hospital eminentemente cirúrgico. Ele vai ser um hospital de cirurgias de urgência, então as pessoas vão ser operadas ali, operação cardíaca, vascular, neuro, pediátrica, mas é um hospital eminentemente cirúrgico. Não será de portas abertas? Não é porta aberta, só chega regulado. Uhum. E existem alguns serviços que são prestados na Santa Casa que eles não vão ser migrados para o Hospital Central. Como? A radioterapia, né, que é uma das formas de tratamento de câncer. Não vai haver quimioterapia no Hospital Central. Hemodiálise pediátrica, que hoje é oferecida na Santa Casa, também não vai migrar para o Hospital Central. E também a gente não pode deixar de observar a questão dos leitos de UTI, né? Hoje, de qualquer dia que você for na vara da saúde, vai ter pessoas com um liminar pedindo vaga em UTI. Se você for hoje na Central de Regulação, vai ter pessoas aguardando na Central de Regulação do Estado vagas em UTI. Então, não obstante o Hospital Central ofereça mais vagas de UTI do que hoje a Santa Casa, mas se você fecha um hospital e abre outro, por mais que o outro tenha um pouco mais de vagas, melhora, mas não resolve. Se você mantém o Hospital Central e a Santa Casa funcionando, nós temos um outro cenário, porque aí já é um cenário de somatória do número de UTIs. Vai ser suficiente para zerar essa fila de espera de UTI? Provavelmente não, mas com certeza vai ser um grande alívio a Central de Regulação, a oferta dessas novas vagas. Poupa a vida, né? Exato. E também nós tivemos o cuidado de eu visitei, fiz uma vistoria no Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer hoje também ele não tem condições de absorver toda a demanda que existe de oncologia na Santa Casa. Lá no Hospital de Câncer tem 2 máquinas de radioterapia, tem também quimioterapia, mas a estrutura existente hoje lá não consegue absorver imediatamente todos os serviços, por exemplo, da oncologia que existe na Santa Casa. É possível que o Hospital de Câncer absorva receba esse serviço? É possível, mas tem que haver mais investimento. Não que o Estado não esteja investindo no Hospital de Câncer, diga-se de passagem. Foi feito um contrato, duplicou o valor investido no Hospital de Câncer, passou de 40 e poucos milhões para 80 e poucos milhões de reais, mas ainda, segundo as informações do próprio Hospital de Câncer, não sou eu que estou dizendo, é o Hospital de Câncer que está dizendo isso, eles com a atual estrutura não têm condições de absorver esse serviço. Então, todo esse cenário demonstra a imprescindibilidade da manutenção desses serviços que hoje são prestados na Santa Casa. Seja como continuar um hospital estadual, seja como, eventualmente, uma empresa um grupo filantrópico, um grupo privado venha arrematar a Santa Casa, o Estado contratualizar aquele serviço, ou o Estado arrematar, por exemplo, e conceder para uma organização do serviço social. Como isso vai ser feito, se vai ser
uma dessas 3 formas, eu não sei. Aí o Estado, o governador, o secretário de saúde, todo aquele planejamento, mas o que a gente tem muito claro é que a Santa Casa ela tem um papel muito importante hoje no sistema de saúde. E a nossa promessa que foi dada pela Secretaria Estadual de Saúde, eu estive pessoalmente com o secretário já falou isso também na imprensa, é que o Estado não vai deixar nenhum paciente desassistido, né? Então, o que a gente espera, eu tenho certeza que o governador, o secretário, eles com certeza estão elaborando ali algum plano, alguma forma, e um desses 3 caminhos terão que ser seguidos. Essa fala ainda que o Gilberto Figueiredo tem constantemente reverberado, não é? Ela não é necessariamente aquilo que a maioria das pessoas espera, que é, vamos manter aberta a unidade do Santa Casa. Esse argumento, não vai ficar ninguém sem um atendimento, nós não vamos deixar ninguém sem um atendimento, pode ser um monte de coisas, na minha opinião, pode ser um monte de coisas, não quer dizer que nós vamos manter. Mas o problema, Paulo, é que não tem outro prestador de serviço. Não tem o prestador de serviço. Não tem o prestador de serviço. A radioterapia não tem outro lugar. Não adianta, não tem como você chegar e falar assim, não, eu vou contratualizar na iniciativa privada. Simplesmente esse serviço não existe na iniciativa privada. Não tem como comprar da iniciativa privada. A hemodiálise pediátrica não tem um prestador de serviço hoje que receba, pelo menos a informação que a gente tem, não tem um prestador de serviço hoje que faça esse serviço. Consegue receber. Não tem onde absorver esse serviço. Mas uma hora vai ter que absorver em algum lugar, já que o próprio governo tem dito que vamos dar um jeito, ninguém vai ficar sem o atendimento, né? Mas eu acredito que vai ser com a manutenção da Santa Casa. Não, é isso que eu estou falando, nós estamos falando a mesma coisa então, porque quando o governo argumenta de que não vai ficar ninguém sem atender, mas não diz, vamos manter, não vai ficar ninguém sem atender como? De que jeito? Qual a forma que vocês vão dar? Já que o Hospital Central não terá capacidade, meios técnicos, inclusive, para absorver essa demanda da Santa Casa. O Hospital do Câncer falou que também não, tá lá até onde a gente sabe, não é? O caminho seria a manutenção do Santa Casa, não seria? Quando o Gilberto diz isso, que para argumentar, para sustentar a fala do Mauro Mendes, de que não, com o Hospital Central aqui a gente não vai precisar e tal, não vai precisar manter o Santa Casa aberto. Mas não aponta de que forma será absorvido essa demanda do Santa Casa, fica uma coisa meio vaga, na minha opinião, não dá uma resposta, né? Ele poderia muito bem dar uma resposta plausível, tudo bem, a gente não vai manter o Santa Casa aberto, mas o pessoal da oncologia, lá no Hospital do Câncer, vai ter uma estrutura que vai absorver, ou no próprio Central terá uma estrutura lá que a gente vai... mas não tem essa estrutura para absorver. Ou seja, como vai fazer? Não tem hoje, mas é possível você se investir no Hospital do Câncer e ele receber. No Hospital do Câncer tem jeito? Tem, mas tem que investir lá. Mas estou falando da parte de oncológica só, né? Mas dá para receber, dá para criar mais leitos de UTI. Por exemplo, até uma vez eu comentei isso, a questão dos leitos de UTI que hoje existem na Santa Casa, eles poderiam ser absorvidos, por exemplo, numa ampliação do Hospital Municipal de Cuiabá. O Hospital Municipal de Cuiabá é um hospital novo, é um hospital que tem uma área para crescer muito grande ali. Poderia ser construído ali 40 leitos de UTI, com mais 200 enfermarias, centro cirúrgico, numa ampliação do HMC e absorver. Se investir no HMC e no Hospital de Câncer, todo aquele serviço que hoje é prestado na Santa Casa poderia ser dividido e absorvido. Por exemplo, as UTIs iriam lá para o HMC, o Hospital de Câncer receberia... Só que para você colocar um aparelho de radioterapia novo lá no Hospital de Câncer, eles precisam que um aparelho mais moderno lá. Agora, se eu colocar um terceiro aparelho lá, você tem que ter autorização até da agência nuclear. Não é da noite para o dia, né? Tem que ter um tempo, um ano mais ou menos. Professor. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas muito bom mesmo tê-lo aqui. Nós ganhamos muito, promotor. Eu vou entrar exatamente nessa carona dessa discussão e dessa conversa que está muito boa. Promotor, veja, o senhor disse, num primeiro momento, que o Hospital do Câncer não assumirá de forma nenhuma os serviços prestados à Santa Casa.
E disse também que o Hospital Central também não fará. Mas pode vir a absorver. Sim. Construindo 40 leitos lá no Hospital do Câncer, construindo 40 leitos HMC. lá no HMC. Quer dizer, tem toda uma estrutura. Porém, e eu estou provocando o senhor, para construir 40 leitos é preciso um tempo. Sim. Para preparar o Hospital do Câncer é preciso também um tempo. E aí eu pergunto, e esse tempo, onde vão ficar aqueles pacientes que são atendidos pela Santa Casa? O que fazer com eles? Eles podem morrer no meio do caminho. É isso que a gente tem a absoluta consciência de que para se adequar ao Hospital do Câncer, por exemplo, hoje nós temos na Santa Casa 66 crianças fazendo radioterapia lá. 66 em tratamento quimioterápico e radioterápico, os dois. Então, essa radioterapia e quimioterapia infantil, ela é especializada ali na Santa Casa. Nós temos, eu não sei o número de cabeça aqui, mas muitas crianças fazendo hemodiálise pediátrica. Não tem como você parar esse serviço. Então, assim, não tem como encerrar as atividades lá na Santa Casa sem preparar o Hospital de Câncer. Por exemplo, estou falando se o caminho do Estado fosse o Hospital de Câncer. Entendi. Ou, vamos contratualizar na iniciativa privada. Até onde eu tenho conhecimento, não existe esse serviço na rede privada com essa estrutura pronta para uma contratualização para receber esses pacientes. Se existir, até espero, até me procurem, me avisem em relação a isso aí, mas a informação a gente tem que não tem. Parece que tem um hospital privado que tem esse serviço, atende particular, mas não seria possível receber toda essa demanda da Santa Casa, que é uma demanda grande. A máquina não para lá na Santa Casa de radioterapia. Eu fui lá, fui pessoalmente lá, conversei com lá, tem que ter um físico, não é só um médico, tem que ter um físico, foi formado em física, tem uma física lá, que ela prepara a máquina. É um negócio, tem que ter um bunker. Para você colocar uma radioterapia, tem um bunker que custa mais de R$1 milhão, só o bunker, R$2 milhões. A máquina custa R$14 milhões. Então, é uma demanda muito grande. Então, esse serviço, agora você fala assim, olha, em um ano daria para adequar os hospitais. Isso eu estou falando são caminhos. Caminhos. Que quem vai tomar esse caminho é o próprio governo. Agora, se for tomar esse caminho, como já tem um prédio que está em leilão, aí tem uma questão jurídica que está aí. Esse leilão já está em andamento. Então, o que nós temos a garantia, pelo menos foi o que foi falado, e a gente tem confiança, eu acredito que isso vai acontecer, até por tudo que está sendo feito pelo Estado na saúde, construção de 6 hospitais, Hospital Central, grandes investimentos na saúde, e o governo sabe de toda essa situação. Então eu tenho certeza que eles têm algo que eles estão preparando, uma solução para essa celeuma. E a minha torcida e a minha esperança é que seja mantida a Santa Casa aberta em funcionamento. Talvez como um hospital estadual, do jeito que ele é, ou então que se faça igual vão ser feitos com os hospitais regionais, que concessão via licitação para iniciativa privada das organizações sociais. É um caminho legal e lícito que o Estado pode tomar. Há 2 empecilhos aí que, evidentemente, que estão se avolumando nas discussões. Um é esse da questão do leilão, do prédio, que já está no processo de leilão, e a outra a questão trabalhista lá, que parece que já teve encaminhamento também. O fórum TRT, a juíza lá já esteve, inclusive, reunida com as partes, tem um encaminhamento. Eu sei que dessas reuniões todas é possível que saia algum entendimento, pelo menos para não deixar o pior acontecer, dada a gravidade. Isso que o Lorenberg falou é uma grande verdade. Vai ficar como esse pessoal nesse ínterim aí, se não achar uma saída, E, enfim, a gente fica agoniado aqui, honestamente. Eu fico. E aí estamos falando da questão da parte oncológica, E os outros, Eu não entendo mesmo se a gente pode empregar um pouquinho mais de esforço, juntando todo mundo aí
e fazer, seja iniciativa privada então, tal como será feito aí nas unidades. E o governo está investindo em saúde, hein? Não podemos negar isso, que o governo está fazendo coisa que nunca foi feito antes na história. Investimento, 5, 6 hospitais aí, eu nunca vi isso. Sou mato-grossense, só em Cuiabá tem 30 e tantos anos, e nunca tinha visto isso. E agora estamos tendo aí, só que não adianta você entregar 6, 7 hospitais e um deles que tem uma parte tão sensível, tão delicada, que é esta, né, inclusive por conta do câncer. Imaginou o pior, hipoteticamente falando, nem Deus nos, né, há de deixar. Começar a morrer gente por conta da falta da atenção necessária, do atendimento necessário. Toda aquela boniteza lá dos 6, 7 hospitais vai por água abaixo, porque o que importa é a vida. É só uma opinião em forma de desabafo também, porque a gente aplaude por um lado, Hospital Central, Hospital Regional não sei das quantas, não sei, 5, 6, Tangará da Serra, e aí? E aí esse pessoal aqui, como é que fica? Né? E o Pivetta podia dar também o ar da graça aí e colocar, né, já que ele vai assumir daqui a pouco, porque o Mauro Mendes está deixando, daqui a pouco ele deixa para disputar outros horizontes políticos aí, o Pivetta vai continuar aí, acho que até vai tentar reeleição. Para isso tem que resolver as coisas. E quem quer que seja o político, seja para o executivo estadual, para o parlamento, enfim, tem que trazer essa questão à tona, tem que discutir no sentido de buscar soluções, não é? Porque, enfim, a gente não... E aqui atende todo mundo. Mas eu sou lá do interior, sou de Sinop, eu sou de Barra do Garça. Tudo vem para cá, meu caro. Ambulância terapia ainda funciona e alguns serviços só na capital mesmo aqui. Desabafo feito, vamos para um recado muito importante que vem aí no próximo sábado, você não pode perder. O projeto Viva Seu Bairro estará dia 30, sábado, lá no Novo Paraíso, aqui em Cuiabá, Novo Paraíso 2. O evento será no mini estádio do bairro, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todo mundo, por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade na área Kids, de graça. E a noite cultural traz o som de Lucianinho dos teclados, banda Os Maninhos, capoeira VIP, DJ Roberto, recreação infantil com a turma da tia Mari, a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. Atenção moradores aí dos bairros Novo Paraíso 1, Jardim Florianópolis, Jardim União, que mais? Terra Prometida, pessoal do Ouro Fino também, lá do Centro América, todos são nossos convidados para esse grande evento. E não se esqueça de preencher seu cupom na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total aí de R$4.000. Viva o seu bairro! Mais serviços, participação e cidadania. Nós vamos, está chegando aí, próximo sábado, viu? Intervalo comercial, a gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje com Milton Matos aqui com a gente, não é? O promotor de justiça da área da saúde. Vamos continuar já o bate-papo. Quero chamar você nesse instante para acompanhar o GD, que é o Gazeta Digital. Clicou já? Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Se intere de tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, tá bom? Lá pelos lados da Assembleia Legislativa, o pedido de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, de autoria da Edna Sampaio, hoje ex-vereadora, um pedido para investigar aí o aumento dos feminicídios no Estado, também identificar os responsáveis
nas diferentes, né, nas diferentes esferas federais e também propor políticas públicas eficazes de combate à violência contra a mulher, essa CPI, esse pedido começa a sair do papel. Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso é o estado que mais mata mulheres no país. Protocolado na última semana pela petista, a CPI conta com 11 assinaturas e também o cronograma de trabalho será apresentado em audiência nesta terça-feira, dia 26. A proposta é que a condução da CPI seja liderada por mulheres que vivenciam diretamente a realidade da violência que aflige Mato Grosso. Além de Edna, as deputadas estaduais Janaína Riva, do MDB, também a Sheila Klenner, do PSDB, elas devem compor a comissão na Assembleia Legislativa. O requerimento já conta com a assinatura dos parlamentares Wilson Santos, do PSD, Dr. João, do MDB, Janaína Riva, do MDB, Tiago Silva, também do MDB, Lúdio Cabral, do PT, ainda o Faisal Calil, do Cidadania, Eliseu Nascimento, do PL, Sheila Klenner, do PSDB, Eduardo Botelho, do União Brasil, e Júlio Campos, também do União Brasil. Aí mais um instrumento de fiscalização, porque não pode, Lohenberg, essa marca que a gente carrega aí, o Estado de Mato Grosso tem carregado vergonhosamente, ano sim, ano também, de ser o mais violento e o que mais mata mulheres no país. Está aí esse anuário mais recente, que é referente a 2024, ele traz números horrendos. E a gente tem que colocar a cabeça debaixo da mesa aqui para divulgar, inclusive, porque o Estado está ali, com essa covardia que está acontecendo aí. Nós estamos fazendo nossa parte, tentando divulgar aqui, chamar a atenção, forçando por meio da informação para que medidas sejam tomadas, né? E mais uma ferramenta vem aí, que é uma CPI, nada mais necessário, né, professor? Paulo e amigo telespectador, os números são assustadores e são muito preocupantes. Por exemplo, nós recebemos aqui entrevistadas, delegadas, juízas e procuradores e falaram, por exemplo, de 33 feminicídios. Mas no final de semana agora, teve mais um. Teve mais um, né? São 34 feminicídios neste ano, amigos. Olha, não há quem não fica preocupado com esses números, o número da violência. Agora, eu não sei, veja, duas perguntas me vêm à cabeça quando eu soube de uma propositura de uma CPI na Assembleia Legislativa. A primeira delas, constam 11 assinaturas, já foi protocolada. A Assembleia aceitou de mão, assim, rapidamente. O que está acontecendo? Sendo que outros pedidos de CPI nem sequer chegaram a 8 assinaturas necessárias para pedir, para protocolar. E agora fez. Essa é a primeira questão. A segunda questão, uma CPI vai resolver o problema? Eu tenho a impressão que não. Veja, amigos, eu tenho a impressão que não. O que deveria resolver o problema? É uma longa discussão na Assembleia Legislativa, olhar com os olhos muito fortes mesmo, muito claros, na Lei Maria da Penha e perceber que o que não foi contemplado ainda na Lei Maria da Penha e que precisa ser contemplado. Não adianta nada, amigos, nós termos uma lei, que é belíssima, a Lei Maria da Penha, porém parte dessa Lei Maria da Penha não está sendo contemplada. Esse é o problema. Por outro lado, nós deparamos com outra situação. Menos de 7 mil integrantes da Polícia Militar em um estado gigantesco como o nosso e que tem 142 municípios.
é humanamente impossível você atender a toda a demanda. E aí tem um outro problema muito mais grave. O silêncio da vida doméstica, o silêncio da residência, e que não está atento, e nem tem condições de estar atento, o aparato policial. Dentro da casa... É impenetrável, né? Dentro da casa é complicado, amigo. E o feminicídio, amigos, não acontece da noite para o dia. Vem num processo crescente. Todo mundo sabe disso. Aí alguém pode falar, alguém mais apressado, fala, poxa, mas por que a mulher não sai disso? Não é fácil, amigos. O domínio psicológico é algo que deixa sem iniciativa, sem reação, a mulher que vive nessa situação, amigos. Nós temos que ter muito cuidadoso para falar sobre isso. Tem a violência psicológica, que eu sempre falo isso. Essa violência psicológica é uma dor incurável e uma ferida que não cicatriza. E fica tudo dentro da casa. É impossível você penetrar aí, amigos. Por isso que é preciso olhar com muita clareza na Lei Maria da Penha e obrigar, mas a população toda, obrigar a Assembleia Legislativa a agilizar políticas públicas voltadas a esse tema, senão não vai resolver nada. Tá, eu já sugeri várias vezes aqui, vou continuar sugerindo. Tiveram aqui do Ministério Público, inclusive, a procuradora, a doutora Lisamara, a Claire também teve, a Giriade vem aqui essa semana, está conversando com ela, inclusive, agora, pelo WhatsApp aqui, está conversando comigo, inclusive, aqui, baita promotor, juízas ligadas, né? Juízes como um todo também, Poder Judiciário, todo mundo que a gente puder trazer aqui para falar sobre o assunto, nós estamos fazendo nossa parte, mas não é porque é bonito fazer, é porque nós temos que achar formas, enquanto não vem o efetivo que o Lorenberg falou, policial, vamos apostar na comunicação, que tal? Eu acho que a comunicação ao lado da educação, mas não levar isso para as escolas, a discussão para o seio escolar ali, com forma de envolver os pequeninos, que amanhã serão as namoradinhas, os namoradinhos, as esposas, os maridos. Se a gente for tentar enraigar isso na cabeça desse futuro nosso, né, que formarão as próximas famílias, e das pessoas que estão assistindo, com a informação, levando... Você que está aí, que mora em qualquer comunidade que seja num condomínio fechado, ou até em uma rua simples, se você perceber que há algo estranho acontecendo ali, pertinho de você, se é que você me entende, há algo assim, agressão mesmo, o cara está rufando a esposa, isso não é normal, é dever seu, meu, do Lorena, todo mundo, de denunciar, e não adianta ficar com medo, não posso, marido e mulher não se mete a colher sim. E significa, inclusive, essa intervenção sua, pode significar salvar uma vida, que tal? Para que melhor do que isso? Então, vai lá, 190, o mais direto, 190, é simples, ninguém vai ficar, e você vai estar ajudando a resolver isso. Se a pessoa está ali frequentemente sofrendo agressão, tente se aproximar ou achar uma forma de se aproximar da vítima, da mulher que está sofrendo isso, para que ela busque as medidas protetivas. Tá, os números estão aí, vieram aqui delegadas, promotores, todo mundo dizendo assim que desses casos, quem foi que falou aí que só tinha 5 dos 33 que pediram a medida protetiva. Procuradora. Medida protetiva. Só das 33, apenas 5 vítimas tinham medida protetiva. Então, assim, é uma forma de conscientizar. E para conscientizar a gente precisa... Aí entra o governo, na minha opinião, mais além do efetivo que tem que ter para até estruturar as delegacias, as pouquíssimas parcas delegacias aí que são especializadas, né? Mas que possa estruturar com efetivo. Adianta nada não ter efetivo, não ter um espaço, chegar a mulher toda agredida lá, aí está lá um monte de gente, um monte de ocorrência, é ladrãozinho, é o batedor de carteira, é o ladrãozão que rouba o banco, está todo mundo lá. Como é que a mulher vai ser atendida ali? Eu não entendo um negócio desse. Então, assim,
tem que humanizar o atendimento, tem que ser eficiente no atendimento, tem que preparar esse pessoal. E o governo poderia, com a Assembleia Legislativa, investir também em campanhas de orientação, né, para que haja maior absorção, né, dessas pessoas aí. Quanto mais informação, eu acho que a gente vai conseguir avançar mais e, se não acabar, mas achatar esses números vergonhosos aí que estão contidos no Anuário da Segurança Pública, da violência, que escancara Mato Grosso, vergonhosamente, mais uma vez, como o estado brasileiro que mais mata mulheres no país. É uma, como diria o Casói, né? É uma vergonha isso. Já disse, já falei, eu vou mudar de assunto aqui, chamar o nosso glorioso Milton Matos, que na ponta também, lá na parte da saúde, acaba, quando a pessoa é espancada, ela vai para onde? Socorrida na unidade de saúde, ou na UPA, ou no pronto-socorro e tudo mais. Doutor, tem a propósito aqui, o governo do Estado teve aprovado agora, semana que passou, as suas contas de 2024, contas anuais do governo de 2024, governo do Estado. Na parte da saúde, mesmo com aprovação, teve observações ali horrendas, assim, sabe? Coisas assim que o Estado precisa resolver, não é melhorar não, resolver. Mas é para ontem isso. A questão da hanseníase é um Estado campeão também de hanseníase. Pode? Campeão de quase tudo, de exportação, de riquezas e campeão de hanseníase. A lepra, né? E outros fatores mais, não é? Investiu o percentual constitucional, investiu isso e tal. Aí apontou algumas irregularidades lá. Essas irregularidades, por menores que elas sejam, ao ponto de nem atrapalhar a aprovação, tanto que foi aprovado, elas acabam suscitando em grandes problemas, né? Nós não estamos secando gelo com toalha quente quando falamos que tem esse problema, vamos lá, fazemos o básico, que é o princípio constitucional, o investimento constitucional, sendo que a gente precisa avançar mais, ser mais ousado, eu falo o Estado, não é? Avançar mais, ser mais ousado no investimento para que possamos ter solução para não ter mais esses gargalos pontuais aí, que eu falei da hanseníase, mas há outros problemas mais. Tenho meia hora para responder isso aí? Pode ficar à vontade. Eu acabei tomando muito tempo aqui. Se eu tiver meia hora... Bom, vamos lá. Bom, a hanseníase... Eu participei de vários fóruns sobre a hanseníase e também tenho um inquérito, um procedimento lá na promotoria sobre esse assunto. Quando se fala que Mato Grosso é campeão de hanseníase, a gente tem que olhar com certo parênteses, porque Mato Grosso é um dos estados que mais notifica, que consegue diagnosticar. Então, não necessariamente ele vai ser o estado que tem mais hanseníase no Brasil. Porque tem muito estado que sequer faz o exame. Você não sabe qual que é a população, quantas pessoas têm hanseníase. É porque, de fato, aqui a gente está fazendo o diagnóstico. Então, quando você faz diagnóstico, você notifica, os casos elevam. Mas tem estados que ainda não têm sequer o diagnóstico da hanseníase. E vem sendo feito, por exemplo, a Escola de Saúde Pública do Estado vem fazendo pós-graduação em hanseníase, formando hansenólogos. Né? Já foi acho que a terceira turma, hoje inclusive recebi da Silvia lá, que é a diretora, salvo engano, algo nesse sentido também de formação, de mais uma turma de formação de hansenólogos. Estão sendo formados médicos de unidades básicas de saúde do interior, formando em hansenólogos para poder identificar a doença. Em relação ao financiamento do SUS, nós temos uma grande dificuldade. Eu já participei de audiências na Assembleia, no qual foi feito todo um diagnóstico do investimento do SUS no Estado. Nenhum município de Mato Grosso vai estar investindo menos do que o mínimo constitucional na saúde. Por quê? Porque não tem como, a saúde é muito cara e custa muito dinheiro se investir na saúde. O problema é que o governo federal, ao longo dos anos, vem fazendo um desfinanciamento. Se você pegar a tabela SUS, o valor de uma consulta, porque a gente chama de tabela SIGTAP, a famosa tabela SUS, eles pagam R$10 por uma consulta médica.
Tanto que estados, por exemplo, como São Paulo, já criaram a tabela paulista, com 6, 4, 5, 6 valores de tabela SUS. O estado de Mato Grosso criou o programa Fila Zero, que é um programa que paga 2,5, 3, 4 e às vezes até mais tabelas SUS para poder fazer essa contratualização. Porque aquele valor que vem do Ministério da Saúde, ele não acompanha na inflação, os valores não são reajustados. Então, cada vez mais o Estado tem que colocar mais, os municípios têm que colocar mais. E nós estamos falando de um sistema de saúde amplo e universal, que você tem desde uma vacina da unidade básica de saúde até um transplante SUS. Então, cada vez que você coloca um serviço, você acha, fala, não, eu vou colocar um serviço aqui, eu vou resolver. Há uma demanda tão grande e reprimida, esse hospital central, eu garanto para vocês, ele vai abrir num dia, com uma semana ele está lotado. Ele vai estar na ampla capacidade. Por quê? Porque é uma demanda reprimida. Mato Grosso, por exemplo, tem dados do IBGE que dizem que, eu não lembro se é 2073, 2090, se talvez até noticiado isso aqui, vai ser um dos únicos, ou o único estado da federação que vai ganhar população. Nós vamos praticamente dobrar a nossa população nesse período. Por quê? Porque é um estado próspero, que está praticamente com pleno emprego. As pessoas querem vir para Mato Grosso. Todos os desafios de logística, às vezes, distância, vem do Nordeste, vem do Sudeste, vem do Sul, fica longe da família, mas aqui ele tem a garantia do emprego. Então nós temos, será que nossos serviços de saúde, será que nossos serviços de educação vão estar preparados para absorver isso aí? O gestor tem que estar olhando lá para frente. E esses investimentos, saúde, professor Lorenberg, é muito caro. A gente estava conversando aqui, uma máquina de radioterapia que são 14 milhões de reais. E assim, eu acho que tem que ter um amplo debate em nível de Congresso Nacional. Né? E a gente vem desde um ajuste fiscal do governo federal, de aumento de percentual do PIB que é investido, quanto do PIB brasileiro que está sendo efetivamente, quantos dólares por habitante no Brasil o Estado efetivamente investe em saúde? É pouco ainda. Ok. Ó, eu vou chamar um intervalo comercial, que o Boca está gritando aqui no meu ouvido, aqui, porque eu não esqueci não, é porque o papo está fluindo aqui. Mas vamos retomar já o bate-papo, já. Após o intervalo comercial é 1 minuto e meio, para a gente seguir com o nosso bate-papo informativo e importantíssimo aqui no programa Opinião. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, com o promotor de justiça Milton Matos, Defesa da Saúde. O Lorenberg ficou calado o tempo todo no bloco passado, porque eu não deixei falar também, né? Me agarrei a falar aqui, fiz um desabafo, perguntei, aí tive que interromper até a resposta aqui do Dr. Milton por conta do intervalo comercial. Mas, por favor, professor. Promotor, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, de um comentário do senhor. Na verdade, 2 comentários que vão se somar. Por exemplo, no dia 10 de fevereiro deste ano, o senhor esteve na Assembleia Legislativa, na Comissão de Saúde Mental da Assembleia Legislativa. Eu sou membro dessa comissão. Então, melhor ainda, o senhor comentar, para tratar de ações para ampliar os serviços prestados pela rede de atenção psicossocial na capital. Certo? Mas aí tem um outro dado que eu gostaria que o senhor juntasse no mesmo comentário. Por exemplo, em novembro do ano passado, saiu na página da Gazeta aberta que a intervenção não cumpriu 111 metas protocolados tanto pelo Tribunal de Justiça quanto pelo Tribunal de Contas. Não foram cumpridas. Metas ou cláusulas do TAC? Metas. 111 metas. E uma delas, que está dentro desse tema que eu propus no começo, uma delas é exatamente a implantação de 12 leitos de saúde mental no hospital e pronto-socorro do município, que estava mais ou menos orçado em R$1 milhão para ser entregue no final da intervenção. A intervenção acabou há muito tempo e esses leitos não apareceram. E aí eu gostaria muito de um comentário do senhor e de ver a importância desses leitos nessa discussão
lá na Comissão de Saúde Mental? Bom, a questão da saúde mental, ela é uma das que eu confesso que a gente vem mais se dedicando e acredito que houve, né, com todas as dificuldades, avanço. Fruto muito dessa comissão de saúde mental, né, capitaneada lá pelo deputado Avalone, e eu acho que hoje o deputado Avalone vem fazendo muito pela saúde do Estado, se engajou muito bem nisso, e eu sou ali, né, o representante do Ministério Público, e nós temos uma parceria muito forte nesse trabalho da saúde mental. Em relação à sua pergunta dos leitos, no final quando começou a intervenção em março de 2023, salvo engano, com alguns meses estava tendo intervenção, nós conseguimos um recurso via Ministério Público, em parceria com o Dr. Maurzac, né, um acordo de improbidade administrativa, nós conseguimos. A intervenção apresentou um plano para melhorias em obras relacionadas à saúde mental necessárias em Cuiabá. Dentre elas, CAPS 3, que não tem nenhum até hoje. A reforma do CAPS Adolescer, que fica ali atrás da Unic, na Beira Rio. A implantação dos leitos de saúde mental no pronto-socorro, que a ideia era fazer no pronto-socorro, onde era o antigo centro de tratamento de queimados lá. E também a construção de uma nova residência terapêutica, a reforma da existência. Nós conseguimos um recurso via Ministério Público de 6 milhões de reais, foi depositado na conta do município de Cuiabá. Até hoje, tem 2 anos isso. Até hoje eles não conseguiram gastar o recurso, tem 5 milhões e pouco lá, e não conseguiram tirar do papel nenhuma das obras. O CAPS 3. Então, esse dinheiro foi depositado no final de novembro, praticamente no final da intervenção, não deu tempo do pessoal da intervenção fazer. Ficou para o ano passado a gestão do Emanuel. Começou a obra do CAPS 3, eu fui lá com a Comissão de Saúde Mental, estava todo vapor, a CAPS 3 vai ser ali na antiga Policlínica do Verdão. Estava todo vapor, também a reforma do CAPS, de repente parou a obra com dinheiro em caixa. Salvo engano, por questão de saldo orçamentário, algo nesse sentido, parou a obra, roubaram os fios lá de dentro. Acredite ou não, roubaram os fios. Agora, tem 2 semanas que retomaram novamente as obras. Tanto do CAPS 3, quando esse CAPS adolescente. O que é o CAPS 3? É como se fosse uma UPA em saúde mental. O cidadão que entrar em surto, em vez dele ir para a UPA, ele vai para esse CAPS 3, que vai funcionar 24 horas, com médicos, especialistas ali, enfermeiros que tem para dar esse cuidado. O leito de saúde, retaguarda de saúde mental, nada mais é do que o seguinte: o cidadão está em um problema de saúde mental, mas muitas vezes ele, em tese, ele vai acabar indo lá para Adalto Botelho. Mas o Adalto Botelho não possui especialista, por exemplo, cardiologista, neuros, vascular. Então, se esse cidadão, além do problema mental, ele tiver agregado outras doenças, ele precisa tratar essas doenças ou concomitante, ou antes mesmo de ir para o hospital Adalto Botelho. Então, por isso que chama leito de retaguarda em saúde mental. Só que lá onde era previsto fazer lá no pronto-socorro, não foi aprovado pela vigilância sanitária. Teve esse problema. E houve uma outra questão também, uma resistência muito grande, porque ali é um hospital com perfil de criança. Ali tem leitos de UTI neonatal, tem leitos de pediatria, e já estava em gestação, agora vai ser entregue o centro médico infantil ali. Então foi abandonada essa ideia, aí inicialmente de colocar esses leitos lá. Nós fomos lá, a ideia depois passou para ser no HMC, estive lá, fomos no HMC, ia ficar um pedaço no HMC, um pedaço lá no São Benedito. Aí na hora H de terminar de fazer, houve um veto lá do prefeito. Né, o prefeito não, o Abílio, o Emanuel. Por uma questão técnica também, não estou jogando aqui a culpa no Emanuel. Houve uma questão lá, o Emanuel falou, não, melhor não fazer lá. E ficamos em stand-by em relação a isso aí. Né? Não foi má vontade, só para deixar claro, depois eu falar assim, o promotor falou que o prefeito, o Emanuel, não quis. Não, não foi isso. Foi que na hora, por questão técnica, esse leito acabou não saindo, tinha que fazer uma reforma lá e houve esse stand-by e acabou o mandato dele também. E nós ficamos sem resolver essa questão. Mas já está agora uma nova perspectiva de colocar no HMC, como já vai ser um centro médico infantil, a das crianças vai ser lá no pronto-socorro, só o infantil e o adulto lá no Hospital Municipal de Cuiabá. Então agora eu acredito que, de fato, após mais de 20 anos
esses leitos de retaguarda vão sair, o CAPS 3 está em obra e também esse CAPS Adolescer. Vai resolver o problema de saúde mental de Cuiabá? Não. Também vai ter uma reforma do CAPS da Namorada do Ouro, uma emenda da valor de 2 milhões. Então tem 8 milhões para isso aí. Mas não vai resolver, mas vai melhorar, a gente acredita bastante. Deixa eu ver, eu tenho que caminhar para o final do programa aqui. Promotor, o senhor comentava aqui no intervalo sobre uma iniciativa que, ao meu ver, se não resolve, ela avança muito na questão da defasada tabela SUS. Envolve a MT Saúde, CEPLAG e a CEPLAG. E a SES. E a SES. E com o MT Saúde, CEPLAG, a SES. E também a Secretaria de Estado de Saúde. Conta pra gente aí, porque isso parece que ela vai desobstruir aquele atendimento que há nas policlínicas, nas UPAs. Como é que vai funcionar essa iniciativa aí, que de repente pode ser expandida, não é? Bom, o SUS... Tem que ser em 3 minutos que eu tenho que encerrar o programa. O SUS, ele tem o próprio sistema público de saúde, mas existe também o complementar. A iniciativa privada pode se somar ao SUS quando o SUS não dá conta da demanda. Então foi feito um termo de cooperação entre o MT Saúde, a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Estado de Saúde. E a Central de Regulação, ela pertence hoje à Secretaria Estadual de Saúde. Então tinha aquele monte de pacientes que estavam nas UPAs e essa Central de Regulação lançou mão desse termo de cooperação com o MT Saúde, a CEPLAG, e esses pacientes foram deshospitalizados, vamos dizer assim, foram retirados da UPA e foram encaminhados por esse termo de cooperação via MT Saúde para hospitais particulares de Cuiabá. Por isso que, da noite para o dia, essas UPAs, de repente, elas estavam vazias. A tabela SUS do MT Saúde é maior, é a tabela padrão da Unimed. Uhum. Então, hoje, eu acho isso aí uma saída muito boa, né? Muito boa. Inclusive, eu quero fazer uma reunião com o Basílio, que é o secretário de Planejamento, né? Parabenizar o Basílio, inclusive, por esse trabalho. Acho que a Thalita, que é a diretora lá do MT Saúde, o próprio Gilberto, a equipe da SES, porque é uma saída muito boa. Isso pode ser levado para o estado todo, né? Porque a iniciativa privada, Paulo, professor Lorenberg, tem um potencial muito grande, às vezes, de ajudar o poder público, mas pela tabela SUS que a gente estava falando aqui, que é o que é pago, pela tabela SUS, financeiramente são entidades privadas, elas precisam de ter lucro, pelo menos se pagar, né? Então, com esse aporte a mais do Estado, eu acho que é um programa que tem um potencial muito grande aos moldes, mais ou menos, do que vem sendo feito em São Paulo, através da tabela paulista, que já conseguiu trazer de volta ao SUS grandes hospitais de São Paulo, e Cuiabá pode seguir nessa toada aí. Ok, Lorenberg, tem aí 1 minuto para dividir entre 10 segundos de pergunta sua e 5 segundos a resposta dele. Mas para ser muito rápido, o promotor, eu gostaria muito, o senhor é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública de Cuiabá. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse centro de apoio? Esse centro de apoio é um órgão auxiliar do Ministério Público, que ele tem como função auxiliar, né, o Procurador-Geral, a Administração Superior, em assuntos relacionados à saúde, emitir notas técnicas, orientações aos promotores relacionados a essa área. Então a gente faz, os colegas também promotores, que às vezes não têm tanto conhecimento, especialidade nessa área de saúde, também fazem consultas técnicas, nós damos parecer sobre assuntos relacionados à saúde, então a gente presta um auxílio aos colegas nessa atuação vocacionada à área da saúde. Milton Matos, o tempo é tão escasso, 1 hora você pensa que é muita coisa, mas o Lorenberg ali ficou com um calhamaço para perguntar ainda, outras Escapei das anotações do Lorenberg hoje, aqui você tomou o tempo todo, Paulo. Foi meu desabafo aqui, o meu desabafo. Mas enfim, foi muito válida, de todo modo, né, porque muitas informações, essa questão aí da tabela SUS, então... Aí, ó, de repente, temos aí uma solução aí que está tão defasada, meu caro. Muito obrigado, promotor, por ter vindo. Um abraço para a Larissa, dona Larissa, que é a gloriosa esposa aqui do Dr. Milton. Obrigado por ter vindo. Esse espaço segue sempre à disposição para bem informar. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorenberg. Muito obrigado pelo convite. A gente se encontra amanhã aqui ao vivo, Lorenberg. Até amanhã? Até amanhã. Então, amanhã a gente se encontra ao vivo. Se eu me encontrasse aqui com relação nós temos amanhã
com uma entrevista que a Caroline marcou aqui, mas eu não estou achando e não tenho tempo também para ficar procurando, mas segue sempre com a programação muito boa de agenda. A gente vai ter nessa semana promotor de justiça, falando da questão da mulher, vamos procurar também falar da questão da saúde mental, muita coisa vai acontecer aqui, o Avalone também deve vir essa semana aqui, então o programa Opinião segue bem informando você. Até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.